E hoje é dia de falar de Chevette aqui na garagem, a bordo desse belíssimo Tubarão 1976. Esse carro é muito legal porque também é um caso de sobrevivente, como eu gosto de chamar. A gente mostrou aquela veraneio também, então ele não passou por restauração, tem algumas marcas do tempo, mas isso realmente é algo bem interessante. A gente vai ver isso tudo a partir de agora. Saudações, pessoal! Muito bem. Hoje falando de Chevette aqui na garagem, a gente falou de alguns outros carros, né? Falamos de Fusca recentemente, falamos de Veraneio, que é um carro que eu particularmente adoro. Depois que eu guiei uma, como eu falei, quero ter um exemplar algum dia. Gostei bastante da ideia geral, da dirigibilidade do carro. Mas antes de falar de Chevette, a gente andou uns meses atrás no Chevette GP, que é um carro bem raro, né? O primeiro GP. O 2 também acabou sendo bem raro, mas o primeiro é bem legal, porque ele acaba sendo um carro muito difícil, ainda mais ainda difícil de ser visto, né? Ou ainda mais difícil de ser visto. Mas esse aqui é muito legal porque ele é um Chevette L, ou seja, ele é uma versão de entrada da época. Lembrando que o Chevette chegou por aqui em 73, o lançamento do Chevette é bacana porque o Brasil lançou antes do que a Europa, né? Ele é um dos carros que tem essa característica muito própria. É um Opel Kadett, basicamente, mas lá fora tinha várias versões diferentes, perua, hatch, né? Para cá, na prática, veio a perua, Marajó, tá na nossa pauta, mas veio esse Chevette, que é o que ficou mais conhecido do público, né? O Tubarão, eu acho que ele é um carro extremamente harmônico. A gente sabe que depois disso veio aquele Chevette que eu particularmente gosto também, que é o Chevette que parece um mini Pontiac Trans Am. Ele tá na nossa, gravamos com o branco, né, do Giuliano também, mas aquele ele tem uma cara um pouco diferente. É um Chevetinho bonito também, eu gosto. Mas esse primeiro é legal porque ele tem muito cara de carro europeu, né? Por conta do design, por conta do estilo, por conta do contexto de época. E essa cor, meus amigos, realmente, eu falo muito de cores aqui quando a gente anda em Volkswagen, né? Que a Volkswagen tinha uma tabela de cores bastante vasta, né? Mas a Chevrolet também, outras marcas também. A gente está para gravar com um Rosa Pantera, um Chevette Rosa Pantera, em breve teremos aqui. Mas esse azul, azul vivo, é uma cor muito legal. E o nome das cores, hein? Super verde, azul vivo, realmente o pessoal pensava na hora e já lançava. O Chevette L básico, é legal o que eu comentei, ele é um carro que ele é um sobrevivente, ou seja, ele tem algumas marcas do tempo, mas isso é que é legal, eu acho que valoriza o antigo também, né? Mas ele traz os acessórios de época e vale ressaltar um deles aqui, que é sobrearo. Esse sobrearo cromado era um efeito que funcionava muito bem. Para qualquer marca de carro, você põe um sobrearo cromado, dava uma coisa um pouco mais refinada, né? É interessante esse sobrearo aqui, né, da roda, né? Muito legal. Outro acessório, bom, não temos retrovisor do lado direito, como a gente sabe, a Chevrolet, assim como outras marcas, não queria colocar nem no Corsa, né? Ou seja, então, na década de 70, então, menos ainda. Mas olha só que interessante. Esse é um outro acessório de época, uma calha de chuva, que na época tinha uma função muito técnica, né? Quando chovia, para não embaçar o carro ou embaçar menos, além de usar a flanela para passar no vidro, você podia ter também esse acessório, né? Logicamente, algumas pessoas usam hoje em dia, mas a pessoa tem rinite e tal, é útil também, lógico, né? Mas a cor, e ela no vídeo, ela muda um pouco, né? Assim como o Fusca, o 1600S que a gente andou. Eu acho que uma das características mais legais do Chevette, aliás, uma característica técnica que fez o Chevette ser elogiado em termos de segurança, é essa aqui. O tanque de combustível, ele fica exatamente, a entrada é aqui do tanque, ele fica aqui atrás, né, entre o banco e o porta-malas, né? Ele sempre foi muito elogiado nesse sentido, no quesito de segurança também. E a traseira, a gente falou da parte dianteira, na parte da frente, eu acho que a traseira do Chevette ela é muito bem acertada. Quando a gente comenta também, visualmente falando, né, do desenho, eu acho que o desenho do Chevette é muito harmônico, é muito legal. Eu sempre gostei do Chevette por conta dessas características, né? Então a gente vê que ele é um carro muito bem desenhado, vidro basculante traseiro, que era um negócio diferenciado na época também, não era tão comum. E olha aqui que legal, o interior, como eu falei, carro não restaurado, mas olha o interior que legal. A preservação dessas coisas é riquíssima e como uma versão simples, olha só, banco sem encosto de cabeça, né, banco baixo. Aqui dentro, a palavra simplicidade impera. Só, a gente tem um porta-luvas aqui, que é um porta-objeto, né, também, aberto, saídas de ventilação. A gente tem aqui a ausência de rádio, né? Temos
a ventilação forçada. E aqui uma característica que é muito legal do Chevette, que me lembra até uma Alfa Giulia, que é justamente tração traseira, né, o cardan passando aqui embaixo, então nós temos o câmbio numa posição mais elevada. E aqui, meus amigos, antes de falar do volante, ó, olha o detalhe do painel, bem simples também, né? Temperatura, marcador do combustível, não tem relógio, então é um carro que ele tem aqui umas luzes espia só de bateria e de óleo, né? Que isso era uma coisa muito comum na época, e o velocímetro, né? E aqui é uma sacada que é aqui sim é um acessório de época, que na época também era moda, né? A molecada gostava de botar nos carros, que era esse volante da Panther. Eu acho muito legal quando eu vejo carros com esses acessórios de época. E esse volante Panther era, sem dúvida nenhuma, um deles. Olha só o detalhe. Fantástico, meus amigos. Realmente, achar essas coisas é sempre muito interessante. E passou aqui agora uma CB450 Nelson Piquet. Olha só que legal. Muito bem, e aqui, falando daquela questão de sobreviventes e carros sem restauração, uma coisa que eu gosto, porque o carro passou aí quase 50 anos, né, dessa forma, e aqui a gente tem um motor de 1,4 litro, foi uma boa escolha aí da Chevrolet, ficava bem acertado para ele em relação aos seus concorrentes também e para o contexto da época, né. Muito bem, pessoal, impressões aqui com o Chevette. Vocês vão ver que a lenta dele ele tá um pouco morrendo. Tô aqui no taco punta, né? Aquela opção que você freia com o lado contrário, né, do pé. Não é o punta-taco tradicional. O Chevette tem umas pedaleiras realmente que são muito próprias, né? E por conta disso você tem que usar esse artifício, não dá para usar o convencional. Mas tranquilo. E o que é bacana desse carro, agradecer o Juliano Campana, a gente já gravou várias matérias aqui na garagem ao longo dos anos, né? Uma pessoa sempre muito prestativa e um cara muito bacana, ele, o filho dele, enfim, família muito ligada aí nos clássicos, ó, o pessoal elogiando aí de longe, uma família muito ligada nos clássicos, né? Em carro antigo, em história, em preservação. E isso é muito bacana. Essa questão da aceleração, olha só que interessante, é um exercício aqui, na verdade, que você tem que fazer para manter o carro acelerado ao contrário. Bom, a história do Chevette é muito interessante, eu já contei em outras oportunidades, né, mas é um carro que, ele é um Opel, ele nasceu na Europa, chegou no Brasil um pouco antes. Uma característica legal do Chevette é também justamente que ele tem todo o interior europeu, ergonomia, essa ideia dos carros europeus com o motor pequeno e tração traseira, que a gente via muito em Alfa Romeo, né? E outras marcas também, BMW, né? O próprio CL3 é um carro da década de 70 que também nasceu nessa mesma... Opa, aqui é para proteção. Também nasceu nessa mesma ideia, nessa mesma proposta, e a gente tem outros exemplos na Europa, tem muita coisa nesse sentido. E é um tipo de carro que acabou se tornando único no Brasil, porque, como a gente sabe, aqui a Volkswagen dominou durante vários anos com os Boxer refrigerados a ar, e outras marcas com carros maiores, né, de modo geral. Essa característica da tração traseira num carro pequeno, o Chevette teve, depois Alfa 2300, mas é legal que, falando de motor 1.4 e tal, nós só tivemos isso com a Chevrolet, né? Só com o Chevette. Então ele acaba se tornando
um carro muito próprio, né, nesse segmento e na história dos carros aqui no Brasil, por uma série de fatores. E essa característica por si só já é muito bacana, né? Por conta disso, o carro já tem uma história legal. Acessórios de época também, outra coisa que eu gosto muito, que nesse carro, né? Sobrearos cromados. Sobrearo cromado era um negócio que era meio... Vou usar até um termo da época, era coqueluche na época. Quem sabe que coqueluche é uma doença, mas já foi usada para definir algo desejado, né? Curioso mesmo, curioso. E o que é engraçado, justamente, é se a gente pensar no contexto de época. Olha só, que o malabarismo, né? Para manter... Carro é fogo, o carro carburado quando ele está sem lenta é fogo. O Opala, estou precisando regular também, e ele usa o SS4 usa um DFV 446, né? É algo que exige aí uma atenção com esse excesso de trânsito que a gente tem hoje em dia, né? Mas com jeitinho dá certo. E outro acessório legal desse carro que eu mostrei é o volante Panther, né? Esses acessórios são muito legais. Hoje em dia um acessório ou outro continua aparecendo, mas mudou muito. As próprias marcas, elas vendem muita coisa hoje em dia, mas até atualmente, por conta de airbag e tudo mais, você não vê uma pessoa hoje trocando um volante de um carro, né? Sem dúvida, com os airbags e tal, dá uns problemas fazer isso. Então, digamos, não é algo mais muito comum você ver o cara fazendo uma troca, né? Você pega um Corolla, sei lá, coloca um volante diferente, justamente porque né, a questão da segurança hoje em dia com airbag acaba tornando esse tipo de atividade um pouco complicada. Agora, esse Chevette, de modo geral, como eu falei, esse é um L, né? Sei que o GP tinha aquele console aqui embaixo com algumas coisas. Esse aqui é o basicão, né? Um Chevette de entrada, digamos assim. Ele tem o que precisa, basicamente, tração traseira. Enfim, mas brincadeiras à parte, o Chevette foi um carro muito bem sucedido aqui no Brasil, porque ele acabou trazendo esse estilo europeu para cá e sendo um carro que tinha uma confiabilidade mecânica também. O pessoal faz muita modificação, aliás, a gente já mostrou no canal, né? Opala com o motor 2.2 do Ômega, com turbo e tal, e o Opala também com 4.1. Mas eu lembro falando de Chevette com tudo isso. Um Chevette que eu achei um dos projetos mais legais, eu lembro até hoje, era uma revista, acho que Oficina Mecânica, que eu adorava, Oficina Mecânica, a revista muito legal. Era um Chevette com a mecânica 2.5 do Opala, que era uma escolha excelente, mas com a cilindrada aumentada para 3 litros, né? Então ele tinha 153 cavalos, muito torque. É uma receita bacana para o SS4 também, né? Você simplesmente aumentar a cilindrada, ou seja, fazer os ajustes necessários, e daí ali você faz algo mais forte, né? Hoje em dia até dá para fazer isso, trabalhar com uma injeção programável, enfim, com as cornetas ali deitadas, dá para fazer umas coisas bem interessantes hoje em dia em termos de preparação. Mas esses Chevettes em especial, eles trazem essa aura do primeiro Chevette. Eu gosto do segundo, mas esse para mim é o meu preferido. Eu acho muito legal esse primeiro Chevette, porque ele tem um quê muito bacana, né? Como eu falei, minha mãe teve um, provavelmente nem andei nesse carro, mas a gente lembra pela memória afetiva, né? De qualquer forma, carro muito legal. Agradecer aí novamente o Giuliano. E andar de Chevette também é legal, porque a tração traseira ela muda completamente o comportamento dinâmico do carro. É interessante isso. Você anda num Chevette e anda num Corcel do mesmo ano, eles são completamente diferentes, justamente por conta da tração traseira. E aqui no Brasil a gente acabou não tendo todo esse prazer, né? Toda essa oportunidade. Olha lá, não acelerei,
Totalmente. A gente acabou não tendo esse prazer, toda essa oportunidade de ter mais carros com tração traseira, carros pequenos com tração traseira, que são muito bacanas. Obrigado pela audiência, já vou me despedindo. Um abraço. Tchau.